Hoje nós temos dois textos, que são dois versículos como base. O primeiro é Tiago 4:6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E 1 Pedro 5:5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que se repetiu nesses dois textos? Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Nós vamos fazer dois estudos, duas mensagens, duas meditações sobre um dos pecados mais incômodos que nós temos, que é o orgulho. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Esse orgulho, ele faz parte do nosso funcionamento interno. E eu pergunto, você se considera orgulhoso? Geralmente não. Você se considera humilde? Geralmente sim. Talvez 90% do tempo você é humilde. Deus aceita 90% santo? Será que 10% de orgulho não é condenado? Então nós precisamos entender o que o orgulho causa em nós e como é que ele nos move sem nós percebermos, porque nós estamos estudando sobre os pecados imperceptíveis que nós cometemos, e o orgulho com certeza é um deles. Nós nascemos orgulhosos, crescemos obedecendo e praticando o orgulho. Nós aprendemos na nossa educação emocional ou intelectual humana que nós temos que aprender a lidar com o nosso orgulho, sendo humildes. E aí nós lembramos que nós somos orgulhosos quando o orgulho se levanta. Nem toda vez, mas quando nós lembramos, nós trocamos ele pela humildade. Às vezes demora um tempo para a humildade chegar, depende da emoção que foi afetada, mas geralmente a gente sabe quando tem o orgulho, e ele funciona dentro da gente como um motor que não cessa, ele está ligado, funcionando o tempo todo. É como se fosse uma âncora solta, prendendo a nossa caminhada. É um freio, puxando a gente para baixo. Em vez da gente conseguir alcançar os céus no reino, se aproximar do Pai Celeste, nosso orgulho nos freia e nos mantém no chão. Nosso orgulho nos afasta de Deus. Ele impede a aproximação, porque Deus se opõe aos orgulhosos. E muitas vezes nós somos orgulhosos todos os dias e fazemos muitas outras coisas para servir a Deus, inclusive orar, doar, participar da vida de igreja, achando que estamos nos aproximando de Deus, mas Ele se opõe porque somos orgulhosos. E aí Ele rejeita tudo que nós fazemos. Isso é muito sério. E nós temos um personagem bíblico muito escancarado que nós odiamos. É o fariseu de Lucas 18. Aquele fariseu arrogante que está orando e agradecendo a Deus. No versículo 11, olha o que ele fala. Lucas 18:11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que é que você sente quando você lê isso? Qual é a visão que você tem desse homem? Coitado dele, está perdido. O ego dele é gigante, ele está errado. Dá vontade de fazer o que com ele? Se você é bonzinho de coração, você quer que ele se converta. Se você é mais justo do que bonzinho, você quer que ele vá para o inferno. Mas sabe o que acontece quando a gente conversa sobre ele? A gente fica irônico, hipócrita, porque a nossa própria avaliação sai do nosso próprio orgulho, e nós nos fazemos iguaizinhos a ele. Tadinho do fariseu arrogante. Pronto, me fiz arrogante. Como pode orar desse jeito? Me fiz arrogante, sem perceber. Nossa mente, ela é crítica. Isso sai do nosso orgulho. Nós somos moralistas sem nem pensar. E é muito fácil a gente identificar isso. O difícil é a gente ver em nós, porque o orgulho ele é como a trave nos nossos olhos, que Jesus ensinou em Mateus 7, no Sermão do Monte, que nós vamos ver no começo do ano.
para nós tirarmos as traves do nosso olho antes de querer tirar o cisco do olho do próximo. E o orgulho é muito fácil de ver o cisco no olho do próximo, mas é muito difícil de olhar para a nossa própria trave. E o nosso texto de Pedro fala para os jovens sujeitarem-se aos mais velhos. Não está falando de idade, está falando de tempo de caminhada, experiência na fé, conhecimento adquirido, sabedoria. É para os jovens se submeterem aos mais velhos. Quem são os velhos? São os que têm coisa para ensinar os jovens. São os pais espirituais, que podem ser mais novos de idade. Só que mesmo esses velhos podem se ver emaranhados e cair nesse pecado. É muito fácil um professor se esconder atrás do seu jaleco de professor e ser orgulhoso. É muito fácil um pastor ter direito de falar e ser ouvido e ele usar o orgulho para falar o que não deve. Ou mesmo que falar o que deve no coração dele, pensar besteira. E o orgulho se manifestar atrás do seu cargo, da sua função de pastor, do seu chamado. É muito fácil a gente ser superior em algo, qualquer coisa, e o orgulho se manifestar nessa superioridade. Olha o que diz Romanos 2,17. Aqui você aplica em qualquer coisa em que você tenha, que você valoriza e que é melhor, ou um pouco melhor que o resto. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo à lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ele está falando isso aqui para nós. É uma carta aos crentes de Roma. Você, crente, blasfema o nome de Deus por causa do seu orgulho, porque você não obedece à lei querendo ensiná-la. E para os jovens, qual é o problema dos jovens? Quem são os jovens? Menos experientes, menos sábios, com menos conhecimento. Sujeitem-se aos mais velhos. Por que muitos não se sujeitam? Orgulho, fala e o jovem não ouve, ou ouve e não pratica. Os jovens são os novos convertidos, podem ser os religiosos, podem ser os incrédulos, são os teimosos, arrogantes, os orgulhosos que não ouvem. Isso existe dentro da igreja, principalmente, porque aqui é pior do que lá fora, porque aqui todos nós temos que ouvir, e a maioria dos jovens não quer escutar, pensa que sabe, aprende coisas em qualquer lugar, de qualquer forma, mentira, engano, acredita, define a sua convicção bíblica torta, em cima do engano, define a sua vida em cima dessa convicção, e olha, é difícil de quebrar isso. A pessoa vira um poço de ignorância. Eu creio assim. Essa é a sua perspectiva. Você pensa diferente. Não foi isso que eu aprendi. A pessoa que me falou, eu sei que é de Deus. Então foi assim que eu sei e é assim que eu vivo. E aí, vive no erro. Muitas vezes, muitas pessoas, muitas vezes, eu tentei ensinar algumas verdades que a pessoa entende errado, mas eu só sou uma voz. Eu espero que eu tenha cabelo branco logo, porque quem sabe eu vou ser mais respeitado. Porque enquanto eu tiver cabelinho pretinho, é uma opinião a mais. Na nossa família isso acontece, porque o santo de casa não faz milagre. O problema é quando dentro da casa de Deus, do povo dele, isso acontece também. Mas olha o que Hebreus 5:11 diz: quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres,
Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Muitas vezes nós tentamos ajudar as pessoas, discernindo o bem do mal, e a pessoa está indo para o caminho do mal, mas ela não ouve, porque ela não foi experimentada no ensino da justiça. Ela não pensa nisso, ela não vive a justiça, não medita na justiça, vive na sua autojustiça. Não tem um exercício constante para se tornar apta a discernir o bem do mal. E aí vai sob qualquer vento de doutrina, de notícia, sem saber para onde está indo. É assim que nós funcionamos. Muitas vezes os velhos têm as opiniões dos jovens, e muitos jovens têm o orgulho dos velhos. Nós temos todo tipo de orgulho, e tem algumas manifestações que nós adoramos, e nós não abrimos mão, e fazemos sem perceber. Então, hoje, vou falar de 2 manifestações, semana que vem de mais 2. Enquanto a gente medita nisso, que o Senhor possa nos proteger do nosso espírito crítico, para a gente não olhar para fora. Ah, como seria bom se aquela pessoa estivesse aqui para ouvir isso. Não, é para nós. Quando eu estou estudando isso aqui, eu já fico até com vergonha de pregar, porque eu pratico, muitas vezes. Hoje eu pratiquei, ontem eu pratiquei, anteontem eu pratiquei, e eu vou lutar para não praticar amanhã. O primeiro deles, primeira manifestação de orgulho que está no crente, que a gente ama, é o moralismo. Moralismo é o pecado do fariseu arrogante. Ele era moralista, ele tinha um sentimento de superioridade moral, ele se vê como um campeão, e aí ele se torna o dono da verdade. Eu sou, eu sei, eu posso. Isso é muito comum entre 2 grupos de pessoas principais no nosso meio. Os crentes mais antigos. Como é difícil conversar com um crente velho. Está cheio de convicções. Cheio. Pode ser um crente velho de 2 anos de fé, mas que já tem um monte de convicção, que enraizou de uma forma tão profunda na sua mente nécia, que ele não consegue perceber o erro. E quanto mais tempo ele coloca essa verdade na sua vida, mais enraizado fica, mais difícil de quebrar. Cria um véu religioso. O outro grupo, parecido com esse, são os evangélicos conservadores. Aquele que cresceu na igreja há 50 anos, 70 anos, ou menos, aprendeu as coisas que o pastor ensinou, descobriu que a moralidade é desse jeito, é assim que funciona, é isso que Deus quer, é isso que Deus manda fazer, é isso que Deus proíbe, essa é a minha função, então vou viver desse jeito, o que vier de novo é errado, que já foi revelado e está ali, a verdade é só uma. Esse é o conservador, que quer ficar mantendo o padrão de sempre. Nisso, no meu seminário, por exemplo, ele tem uma teologia que chama Teologia da Missão Integral. Antes de ter isso, tinha uma teologia que era de salvação da alma. Vamos salvar as almas. Por muitas décadas ou séculos a igreja ficou atrás de almas. Mas Deus não quer salvar as almas, Deus quer salvar a pessoa. Quer salvar o seu corpo e o seu espírito, sua vida em casa, sua vida social, sua vida ecológica, sua vida política, sua vida econômica, financeira, tudo. Então foi uma revolução. Acabaram com a salvação da alma e colocaram, não, vamos salvar a pessoa toda. A igreja é chamada para transformar o mundo e não para salvar almas. Então nós vamos mudar esse nome para Missão Integral.
Esse é o foco do seminário que eu fiz. Então eu não vou ensinar vocês a serem salvos. Vou ensinar vocês a transformarem as suas vidas enquanto são salvos, transformando outras vidas, salvando-as. Isso é muito mais profundo do que só você cuidar da sua alma e falar do evangelho para a pessoa se converter. Se converteu, glória a Deus, tem festa no céu, agora vai viver sua vida porque você está salvo. Arruma uma igreja para você entrar. Esse é o pensamento dos conservadores. E muitos vivem assim ainda. Por isso que a igreja perdeu o seu poder evangelístico, missionário. O ide ficou o vinde. Vamos trazer as pessoas para a igreja. Nós não vamos lá buscá-las. Nós não vamos mostrar o amor e o poder de Deus na ousadia de ser diferente do mundo, enfrentando perseguição. Vamos trazer elas para cá. Manda elas sentar ali, que aí o pastor vai falar e Deus vai agir. Quem sabe ela se converte e a sua alma é salva. E esse é só um exemplo de conservadorismo. Tem muitos outros. Tem gente que não gosta de pôr calça jeans, só usa saia. Tem gente que ainda usa véu. Tem uma igreja aqui perto que as mulheres sentam separadas dos homens e usam véu. Tem gente que não tem televisão em casa. Tem gente que não bebe bebida alcoólica. São conservadores que não entendem os princípios da fé. Vivem nas regras conservadoras. Isso é orgulho. E geralmente nós cometemos esse tipo de erro quando nós percebemos que a nossa moralidade ela é muito diferente da moralidade do mundo. Porque no mundo é o caos, está cheio de moralidade. E na igreja nós controlamos ela, pelo menos externamente. Nós controlamos o divórcio, não somos homossexuais, não fazemos aborto, né? Nós não ficamos bêbados, nós não nos prostituímos, não somos viciados em drogas e nem somos avarentos, não externamente. E tem tantas outras indecências que o mundo comete que nós não cometemos na igreja, não escancaradamente. E aí o que acontece? Nós nos achamos superiores e nos tornamos moralistas. Nós olhamos com desdém para essas pessoas. E aí você avalia elas assim, julgo desigual. Não vou me meter com um ímpio pecador, é julgo desigual. E aí você quer a distância da pessoa. E Jesus estava no meio deles, mas a gente se afasta para não se contaminar. Olha o orgulho nos afastando de quem precisa da presença de Deus que está em nós. Não é para você participar das suas obras, mas se você tiver moralidade, no orgulho, no moralismo, você vai acabar se afastando por desdém, por desrespeito à pessoa, julgando e condenando ela como podre, caída, indecente, maculada. Sabe para quem que Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano? Vamos ver, Lucas 18, 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Foi para mim que ele contou essa parábola. Foi para você? Ou essa é a parábola para o fariseu arrogante? Vou colocar no meu Face depois do culto essa parábola. E vou colocar um textinho antes. Isso aqui é para você, seu arrogante e orgulhoso. E vou pôr lá. É fácil fazer isso. O pior é quando esse orgulho se manifesta, a gente sente uma alegria orgulhosa de acusar as pessoas imorais. Nosso coração se alegra, porque eu não sou mais assim. Qual que é a solução para isso? Tem duas soluções. A primeira é a humilhação. Você tem que se humilhar. Como é que faz isso? Reconhece que você só não é mais igual à pessoa porque Deus usou de graça para com você. Tem que reconhecer. Esse reconhecimento vai te trazer humildade. Era para eu fazer o que essa pessoa faz, ou pior. Porque ninguém é naturalmente correto. Ninguém nasceu correto. Ninguém aprendeu a ser correto aos olhos de Deus. Nós não podemos nos comparar com o próximo. Nosso padrão de comparação é Jesus. E Jesus é perfeito. Nós temos que confessar como Davi confessou no Salmo 51, 5.
Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Pecador. Quem sou eu para olhar para o cisco do olho do próximo? É a consciência que você tem de quem você foi e do que você fez, de quem você é e do que você faz. Dentro do seu coração, da sua âncora podre que te puxa para longe de Deus, é a mente de Cristo que está em você, considerando-se quem você é, pecador, condenado ao inferno. Isso gera naturalmente pobreza de espírito, que é a palavra bíblica para humildade. Nós vimos e vemos e vamos continuar vendo nas terças-feiras que a pobreza de espírito gera naturalmente a tristeza. Tristeza, o choro pelo pecado. Você vê quem você é e você chora pelo pecado. Que coisa triste, não consigo sair disso. Estou contaminado o tempo todo. Minha mente, meu sentimento, minha alma anseia por coisas erradas. Eu tenho uma vontade que eu não consigo parar de tê-la. Eu quero parar de querer, mas eu não consigo parar de querer. E eu quero, e eu quero, e eu quero. E eu sei que eu tenho que parar de querer. E eu quero isso, mas eu não consigo. Fica triste por causa desse estado. Mas já tem o Espírito e Ele já me ensinou e a palavra me ordena. Sim, mas o pecado ainda habita em você e você continua tendo as suas vontades. Vontade de acusar o fariseu. Vontade de desprezar o publicano. Vontade de falar que eu sou melhor que todo mundo. E esse choro traz duas coisas maravilhosas. Primeiro é o consolo, que é a alegria. Obrigado, Senhor, porque eu sei que esse meu coração é igual ao coração de Cristo. E do mesmo jeito que Ele chorou pelo pecado, eu também choro. Porque Ele via a consequência do pecado no mundo e Ele acabou percebendo essa consequência na sua própria morte. E Ele chorou por isso, porque é muito grave. E eu tenho a mesma consciência de Jesus. Eu tenho a mesma tristeza de Jesus. E por causa disso, o Senhor me consola. Porque essa atitude é a atitude de Jesus. E a atitude dele é vida e esperança e uma identidade nova. E um futuro glorioso. E um consolo para hoje já. E esse consolo, que é uma alegria, que chega no mesmo tempo da tristeza, porque são canais diferentes, é como se fosse o áudio e o vídeo. Você vê a imagem e ouve o som. Você vê a imagem do pecado, mas você ouve o som do perdão. Ao mesmo tempo você tem a tristeza pelo que você vê e tem a alegria pelo que você ouve. Ao mesmo tempo. E essa alegria se transforma no segundo benefício, gratidão. Senhor, eu sou assim. Obrigado por ter me aceito. Te agradeço. Essa é a primeira solução. Humilhe-se. Segunda solução. Identifique-se com os pecadores. Ela é consequência da primeira. Se humilhou, saiba que você é igualzinho, ou pior. Você tem a mesma atitude dos piores pecadores. O seu coração tem a mesma âncora, o mesmo motor, que ele se manifestou em formas diferentes. Esdras foi um homem de Deus, foi para Israel depois do período que eles ficaram na Babilônia, 70 anos na Babilônia. O povo voltou para construir de novo Jerusalém, ergueu o muro com Neemias, e Esdras foi junto, e ele era entendedor da lei. Ele estudou, entendeu e voltou para ensinar a lei para o povo. Ele era fiel a Deus, ele era justo. E aí chegaram para ele e falaram que o povo estava pecando. O povo que veio da Babilônia estava idólatra, levantando altares e fazendo sacrifícios para outros deuses. Olha o que aconteceu quando ele ouviu isso, em Esdras 9:3. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica
e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei estarrecido. Quer tentar fazer isso aí com a barba agora? Faz aí, por barbudinho. Olha o pecado da igreja, vai. Fica triste a ponto de arrancar a barba, quero ver. Isso é um nível, talvez a gente nunca chegou pelo próximo. Sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali estarrecido até o sacrifício da tarde. Ele entrou em depressão por causa do pecado do povo. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus, e orei. Presta atenção no que ele orou. Meu Deus, estou demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos, não era dele, mas ele puxou para ele. Os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até aos céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Ele se identificou com o pecado do pecador. Ele se identificou com o pecador, com seus pecados. Se você tiver essa atitude, seu evangelismo vai deixar de ser de apontar o dedo para o pecado e mandar a pessoa se arrepender. E vai ser de acolhimento, para mostrar para ela o quão pecadores vocês são juntos. Toda vez que eu falo do evangelho, toda vez, eu corro o risco de ser taxado de arrogante. Toda vez. Eu sempre sou acusado por uma ou outra pessoa de ser arrogante. Muitos me acusam por eu falar mal de outros pastores, outras igrejas. Eu só falo mal das mensagens erradas, porque são mentiras que escravizam o povo de Deus em enganos. E eu falo a verdade, e eu falo com autoridade, porque eu sei a verdade. Isso não é arrogância ou orgulho, mas ela é entendida como se fosse. Mas eu prefiro que a pessoa pense mal de mim e me ouça, do que eu deixar ela no engano, sem saber a verdade, sem ser confrontada para pensar naquilo que eu falei. Eu prefiro perder a pessoa como inimiga de mim, porque eu falei o que ela não gostou, do que eu ter o sangue dela na minha mão. A pessoa vai ouvir a verdade, mesmo que ela nunca mais queira olhar na minha cara, porque eu prefiro, Gálatas 1:10, agradar a Deus e não aos homens, porque senão, se eu fosse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Eu não gosto de fazer isso. Eu gostaria muito de beijar e abraçar todo mundo e falar que vai dar tudo certo, mas eu não posso mentir. Eu vivo pelo Evangelho, pela prova dessa mensagem de que nós todos somos iguais, todos orgulhosos, e a pessoa que está ouvindo precisa se identificar como eu me identifico. E ela pensa que eu estou falando isso denegrindo a sua imagem, colocando ela para baixo, acusando ela, sendo orgulhoso e arrogante, superior a igrejas e pastores, que eu fico falando mal. Sinto muito se pensou assim. Se perguntar para mim, eu explico, para ver se não pensa mais besteira no orgulho, para ver se entende que eu estou evangelizando. Hoje os crentes precisam ser evangelizados. Eles não conhecem o evangelho, eles conhecem doutrinas religiosas, tipo, estilo de vida, que não mostra o reino, que não derrama poder, que não mostra Jesus. Então o seu evangelismo, na humildade de Cristo, da bem-aventurança, da pobreza de espírito, com choro por causa do pecado, consolado na alegria, recebendo a gratidão para devolver para Deus, vira um evangelismo no poder.
Seu testemunho deixa de ser uma pessoa moralista e passa a ser de uma pessoa viva. Nós precisamos da igreja? O mundo precisa da igreja? Depende. Para quê? Para moral? O cristianismo trouxe um sistema moral magnífico. Mas e os filósofos? Não apresentaram uma proposta similar? Apresentaram. Do que adianta nós termos a igreja para ensinar o que o mundo ensina? Moralidade é moralidade. Se você quer viver num nível moral humano, não precisa da igreja. O mundo não precisa da igreja para isso. Mas se você quer viver numa moralidade extra-humana, sobrenatural, é só a igreja que consegue. Porque é só ali que Cristo habita, derrama o seu espírito capacitador. Então depende do nível de vida que você quer chegar, você não precisa da igreja. Você pode procurar vídeo no YouTube, coaches, psicólogos, cursos. Não precisa do espírito que está na igreja. O espírito que está na igreja é para fazer você ser igual a Jesus Cristo, não ser igual a pessoa mais moral do mundo. Assim nós conseguimos ser sal e luz. O mundo nunca vai ser sal e luz, porque a luz está em Cristo e Ele salga. E aí, em vez de você apontar o dedo para o pecador e acusá-lo, ordenando que ele se arrependa, você o abraça como pecador igual a ele, chora junto e clama pela sua vida, para que ele entenda o seu arrependimento e tenha o mesmo. Isso é evangelizar. É uma boa notícia para os pecadores, do quais nós somos os piores. Primeira manifestação, moralidade. Segunda, orgulho da doutrina correta. Como isso nos afeta? Eu sei a verdade, eu conheço, eu entendo da Bíblia, eu tenho as conexões mentais, espirituais, lógicas, para explicar e viver a palavra. Eu tenho revelação, o resto não tem. Orgulho da doutrina correta. Às vezes a correta nem é correta, mas para a pessoa é. Já cansei de debater com outros teólogos, muitos não são só pastores ou missionários, sobre doutrinas erradas. Cansei, não faço mais, porque são muito orgulhosos e não escutam. Não termina bem a conversa. E a Bíblia manda a gente não se meter nesse tipo de discussão, porque ela não gera fruto. Então eu não faço mais. A pessoa tem a abertura humilde para a gente crescer junto, para me ensinar e para aprender comigo, vamos conversar. Eu não sei tudo. Talvez o que eu sei é errado. O que Deus vai te usar para me ensinar? Mas muitas vezes nós não abrimos mão da nossa própria verdade, não só doutrinária, mas sobre qualquer assunto. Conhecemos pessoas que já morreram e que ainda estão, muitas delas, que têm esse pensamento: o meu é melhor que o seu. Em qualquer porcaria da vida, o meu é melhor que o seu. Muitas delas, muitas pessoas, né, Ju? A gente conhece pessoas assim, que a doença dela é pior do que a sua, e ela se gaba da sua doença, de ter feito dezenas de cirurgias. Como ela é boa. Se a gente faz isso com as desgraças, imagina com as vitórias. É duro porque a gente gosta de ter razão e gosta de se exibir na nossa razão, e acha que quem não pensa igual a mim é inferior a mim, porque não teve ainda a revelação inteligente que eu tenho. E qualquer diferença por qualquer motivo é motivo de orgulho. Eu sei e eu me gabo, como eu sou bom. Quem andar comigo vai estar liberto. E aí nós temos muitos assuntos pendentes na igreja, que vão continuar pendentes, porque não tem revelação bíblica. Tem muita doutrina polêmica, que nós não temos a verdade. Por exemplo, o batismo. Qual é o batismo certo? Você tem que mergulhar a pessoa por imersão? Você morre defendendo essa ideia? Tem gente que lê o texto grego e fala que a palavra também pode ser aspersão, quando você joga água na cabeça. E ele morre por essa ideia.
Tem alguns que estão no meio termo, que fala que é por efusão. É quando você entra na água, mas não mergulha, joga a água por cima. São 3 tipos de batismo. Qual que é o certo? Defende aí sua razão. Prova para mim qual que é o certo. Aí você vai provar, e se eu for contra, você vai sair da igreja? É assim que a gente funciona. Por isso que tem 200 milhões de placas de igreja diferentes. Porque eu sei a verdade e eu não quero ficar perto de você. Orgulho, 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 orgulho. Sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? Não vai sobrar nenhuma plaquinha. Nenhuma. E nenhum coração arrogante vai sobrar também. Nenhumzinho. Vai tudo queimar. Você é universalista? Para você todo mundo vai ser salvo? Tem uma doutrina que chama universalismo. Ela é contrária à doutrina da condenação eterna. Vai ter uma condenação eterna, você crê nisso? Deus vai mandar um monte de gente para o inferno, ou não? Deus vai salvar todo mundo. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Tem muita gente que crê que Deus vai salvar todo mundo, porque Ele é amor. No Apocalipse tem a pré, a pós e a amilenista. Jesus vai reinar por 1000 anos, e daí? Nós vamos ser tirados daqui antes, depois, vai passar pela tribulação, não vai? Como é que você pensa sobre isso? Dá crise. O povo se degradia na internet, aí, dando mau testemunho. Um crente contra o outro, por causa de doutrina. Tem gente que é cessacionista e fala que os dons cessaram. Tem gente que é continuista e fala que não cessaram. O que você pensa disso? Os dons cessaram? Se os dons cessaram para você, você não vai buscar dons. Cessaram? Foi só na época dos apóstolos e da igreja. Deus não dá mais dons, já deu lá. Mas se você crê na continuidade, você vai buscar o seu dom. Você é de qual lado? Você fala que é continuista, mas não vai buscar o seu dom? Então você é cessacionista e é um hipócrita. Não quero saber de dom. Então você é cessacionista. E aí quando eu falo que você tem que identificar o seu dom, porque eu sou continuista, você vai achar ruim comigo. Você pode sair da igreja por orgulho. O que mais que é diferente? A graça barata. Tem muita gente que vive na graça sem esforço. Sou salvo pela graça, vou para o céu pela graça, vou viver pela graça. A graça está em mim, tudo que eu fizer é pela graça mesmo. Então não se importa muito em santificação, em arrependimento, em abandonar pecado, em renunciar à carne. Não, é pela graça. A gente não crê nisso, a gente crê que tem uma responsabilidade que acompanha a graça. Que sem santidade ninguém verá o Senhor. Que Ele quer um testemunho vivo de pessoas iguais a Jesus e um amadurecimento, desenvolvimento na fé. Amadurecimento para ser igual a Jesus. De que lado você está? Você crê que os apóstolos foram só aqueles 12 e hoje não tem mais? Porque tem um monte de gente que se chama apóstolo. Eles creem que tem. E eu sou um apóstolo. Como é que você crê? Tem ou não tem apóstolo? Tem que saber o que é o apostolado, quem que são os apóstolos, de onde que vem, o que tem que fazer. Aí você consegue comparar. Os apóstolos que eu conheço, todos eles, são muito vaidosos. Muito vaidosos. O orgulho deles se manifesta na vaidade, porque eles são colocados acima de várias igrejas. E se existe idolatria por causa de pastores, imagina por causa de bispos e apóstolos. Eu já comecei a ler um livro de um apóstolo de Londrina, que ele escreveu de biografia dele, que falava só dele. Jesus, nada. Consegui ler 2 páginas. Pode ser a minha arrogância que fez eu ler 2 páginas sem dar a chance dele se explicar. Confesso. Não tive paciência. Eu quero ouvir falar de Cristo. Vai falar de alguém, fala de Cristo. Se eu for visitar você vai falar de política? Eu não tenho assunto. Você vai falar de comida? Eu não cozinho. Você vai falar de futebol? Perdi o interesse. Você vai falar de Jesus? Vamos ficar o dia inteiro e a noite inteira conversando. Qual é a sua verdade? Você crê que as escrituras são suficientes? Ou precisa de novas revelações?
Precisa de profetas que revelam coisas novas? Ou está tudo na Bíblia? Precisa de um clero, uma igreja, um papa que revela coisas novas? Ou está tudo na Bíblia? Acredita que precisa de ciência para complementar o que a Bíblia não complementa? Acredita que precisa de técnicas humanas? Desenvolvimento psicológico? Ou a Bíblia é suficiente? Tudo isso dá confusão. Tem gente que é contra o estudo teológico, que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eles vivem crendo que o Espírito vai ensinar tudo e fazer tudo o tempo todo. E eles não estudam, não aprofundam na palavra. Já vi seminarista que estudou comigo ficar 2 semanas no seminário e a igreja mandar ele sair, porque ele não podia estudar, porque ele ia desviar. E ele parou de estudar. Sabe o que conhecimento em excesso faz? E aí Paulo diz lá em 1 Coríntios 8, versículo 1: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Aqui ele não está criticando os alimentos sacrificados aos ídolos, não pode comer. Todos temos conhecimento disso. O problema é aqui, ó. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Aí ele dá um tapa na nossa cara, bem dado, e quanto mais você conhece, mais humilhado você fica. Se você pensa que conhece, não conhece como deveria. É aquela máxima mundana: quanto mais eu sei que nada sei. Em qualquer área. Imagina Deus, que tem os seus caminhos inescrutáveis, sua sabedoria inatingível, sua grandeza inalcançável. Ah, mas então é contra o estudo teológico e doutrinário? Não, tem que estudar. A gente cresce na fé estudando. Você aprende quem Deus é, conhecendo a sua palavra. Aprende quem você é, conhecendo a sua palavra. Mas como é que você vai defender então suas convicções bíblicas? Essa é a solução. Qual é a solução para suas convicções? Para você não ficar orgulhoso das suas convicções, da sua doutrina certa. Qual a solução? Reconhece as áreas em que você se acha o detentor da verdade. Onde é que você se acha o cara? Reconhece essas áreas e rejeita isso, que é carnal. Pega para você essa verdade agora que diz que o conhecimento traz orgulho. Pega todo o seu conhecimento e põe ele na cruz, para não te gerar orgulho. E aí você na cruz renuncia a seu orgulho. É isso que você tem que fazer. Só que aí você não vai para a humildade, né? Não dá para trocar orgulho pela humildade, porque a humildade sai do nosso coração enganoso. É a sua humildade. Sua humildade é podre. Ela dura quanto tempo? Até chegar a primeira tentação, até alguém falar mal de você, até alguém discordar de você, até você ter a chance de aparecer ou de ter razão. Essa é a sua humildade. Você vai pegar o seu orgulho e vai jogar na cruz para pegar a sua humildade? Não, sua humildade tem que ir para a cruz também. E aí, foi tudo para a cruz? Foi. Seu ego inteiro? Sim. E aí, como é que funciona? Vazio. Tem que encher com alguma coisa. Você vai encher com o quê? Com a graça do Evangelho. Aí você fala: estou vazio de mim. Não é o que a gente canta? Menos de mim e mais de ti, que diminua eu e que tu cresça, Senhor. Não é para você diminuir não, é para morrer mesmo. Morre na cruz para tudo. Está vazio? Ele vai te dar o Espírito. O Espírito dele vai trazer Jesus Cristo para você, com a humildade de Jesus para você, que é totalmente diferente da sua. É eterna, profunda, inabalável, totalmente dependente de outra força, de outra sabedoria, de outro poder. Senão você vai falar: nossa, eu sou humilde. Acabou de deixar de ser.
Você pode até complementar com a frase padrão: eu me orgulho da minha humildade. Humano. É possível se libertar disso. Nós vimos 2 problemas em que o orgulho se manifesta. Primeiro, moralismo. É a superioridade que confia na sua própria justiça e despreza os outros. Qual que é a solução? Humilhe-se na pobreza de espírito, chore e identifique-se com o pecador. E nós vimos a segunda, que é o orgulho da sua doutrina correta. É um conhecimento que gera orgulho. Qual a solução? Identifica onde você tem esse orgulho do que você sabe e vai para a cruz e joga tudo lá. O que você sabe, o seu orgulho e a sua humildade. Joga tudo lá. E clama pela vida de Cristo em você. Semana que vem nós vamos ver as outras 2 manifestações. Mas eu não vou falar para vocês qual é. Só semana que vem.